Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. O escritor do livro de Provérbios foi a pessoa de Salomão, que foi um rei de Israel, e à sua época foi tido como uma das pessoas mais sábias, ou a pessoa mais sábia da sua época. E certamente uma das pessoas mais sábias que já pisaram aqui na face da terra. E ele ao escrever o livro de Provérbios, ele demonstra que quem dá a sabedoria é o Senhor. E vem da boca do Senhor todo o conhecimento e todo o entendimento. Ou seja, a sabedoria ela tem uma origem. E essa origem está em Deus. Ele é a origem da verdadeira sabedoria. E ele continua dizendo o seguinte, no verso 7. Ele, o Senhor, reserva a verdadeira sabedoria para os retos. A sabedoria de Deus não é para os ímpios, não é para os descrentes. A sabedoria do Senhor é para os retos, para o seu povo, para aqueles que seguem na retidão da justiça de Deus. E ele finaliza dizendo que escudo é para os que caminham na sinceridade. Ou seja, esta sabedoria de Deus, ela é um escudo de defesa para a vida daquele que teme ao Senhor. E a pergunta que nós podemos fazer agora é: de onde vem a sabedoria de Deus? Como nós hoje temos acesso à sabedoria de Deus? Como nós temos o conhecimento à sabedoria de Deus? E a resposta está na Bíblia. A Bíblia é a própria sabedoria de Deus revelada aos homens. Nós vamos ver aqui nesta mensagem que as leis sanitárias que Deus havia dado para o povo de Israel há 3.500 anos atrás, essas leis, elas revelam a sabedoria de Deus, revelam também a onisciência, ou seja, o total conhecimento que Deus possui. Os irmãos muito bem sabem que nesse início de 2020 nós estamos vivendo um tempo de grande calamidade na face da terra. Nós estamos vivendo uma pandemia de uma doença chamada de Covid-19, que é uma doença causada por um micro-organismo que tem o nome de coronavírus. E essa enfermidade, essa doença infecto-contagiosa, ela se tornou uma pandemia, porque ela atingiu uma escala continental e mundial. Começou em um país, na China provavelmente, é o que tudo indica, se estendeu para a Europa, agora chegou nas Américas e nós aqui no Brasil vivemos também dias de calamidade, dias de angústia devido a esta enfermidade que tem tomado conta do nosso cenário. Os irmãos muito bem sabem que, e tem sido divulgado ampla e largamente pelos veículos de comunicação, pelas entidades médicas, pela Organização Mundial da Saúde, que nesse momento em que nós estamos vivendo, o melhor remédio para essa doença é a prevenção. E entre as muitas medidas de prevenção que têm sido divulgadas, tem sido dito que as pessoas precisam lavar as suas mãos com água e sabão, ou utilizarem o álcool em gel para a higienização. As pessoas devem evitar aglomerações, as pessoas devem manter ambientes bem ventilados, não se deve compartilhar objetos pessoais, ao tossir deve-se cobrir a boca e o nariz com o antebraço. Ou seja, todas essas são regras de prevenção que têm sido divulgado para que nós possamos conter essa pandemia que tem tomado conta do cenário atual. Agora, uma coisa interessante que talvez os irmãos ainda não sabem é que essas regras rígidas de higiene que nós estamos vivendo hoje, até pouco tempo atrás elas eram descartadas pelos médicos, porque eles não conheciam a eficácia destas regras. Se os irmãos quiserem ver um exemplo, existe uma reportagem na página online do National Geographic, intitulada diz assim a notícia, diz assim a reportagem: parece notícia falsa.
mas lavar as mãos já foi uma recomendação médica controversa. Nessa reportagem é mostrado que no século XIX, até o século XIX, os médicos não tinham esse cuidado todo com a higienização das mãos no tratamento de pacientes. Descobriu-se então só no século XIX que o ato de lavar as mãos era imprescindível para a atividade médica. Na Idade Média, também nós podemos observar que o surgimento de pragas mortais, devido à falta de higiene das pessoas da época, ele foi constante. Constantemente, pragas mortais atingiam as pessoas que viviam na Idade Média. Nesse sentido, meus irmãos, também existe uma reportagem da Super Interessante, uma reportagem online, da página online da Super Interessante, que fala também sobre a história da higiene. E lá é mostrado que durante a Idade Média não haviam regras de higiene pelas pessoas que viviam em tal sociedade. Agora, o que nós podemos imaginar é como eram as regras de higiene numa idade antiga, ou seja, há 3.500 anos atrás. Como é que eram as regras de higiene dos povos? Se na Idade Média não se havia regras de higiene, como as que nós temos hoje, se os médicos somente no século XIX descobriram que lavar as mãos com sabão, com água, era um ato imprescindível para o atendimento médico dos pacientes, como é que era há 3.500 anos atrás as regras de higiene dos povos? E o que nós percebemos quando fazemos essa reflexão e olhamos para a palavra de Deus é que há 3.500 anos atrás Deus já havia revelado ao povo judeu regras de higiene que são tão atuais como as que nós vivemos nos dias de hoje. É óbvio, meus irmãos, e cabe frisar aqui que o povo egípcio, que dominou Israel durante quase 400 anos, o povo judeu, o povo egípcio, ele possuía também regras de higiene, isso é claro. Mas nós vamos observar pela palavra de Deus que Deus revela ao povo de Israel, o povo judeu, ou ordena, determina leis para preservar o povo de Israel. Por exemplo, acompanhe comigo Deuteronômio capítulo de número 7, verso 15. E olha qual que era a preocupação que Deus tinha com o povo israelita lá na época. Diz assim a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 7, verso 15. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes. Antes as porás sobre todos os que te aborrecem. Deus estava dizendo para o povo de Israel que se ele fosse obediente, ele não iria castigar o povo com as mesmas pragas que ele havia castigado o povo egípcio. Nesse aspecto, meus irmãos, as leis sanitárias dadas por Deus, elas serviriam para Israel como meio de evitarem as graves doenças que eles haviam observado no povo egípcio antes deles saírem. Se os irmãos forem para o livro de Êxodo, do capítulo 7 até o capítulo 12, os irmãos vão ver as pragas que são recorrentes sobre o povo egípcio e vão ver que o que Deus está dizendo em Deuteronômio é que Deus queria preservar o povo de Israel de sofrer os mesmos tipos de doenças que o povo egípcio sofreu. E o que Deus queria fazer, e as leis sanitárias, elas revelam que Deus queria preservar o seu povo de sofrer doença semelhante ao que os egípcios sofreram. É claro que as doenças que os egípcios sofreram, as pragas que recorreram sobre os egípcios, foram pragas que Deus utilizou para poder libertar o seu povo. E o que Deus está revelando ao povo é que Ele não deseja que o povo passe pelas mesmas aflições que os egípcios passaram. Nós vamos então fazer aqui um contraste entre as recomendações que nós temos na atualidade, dadas pelos órgãos sanitários atuais,
com os princípios das leis sanitárias que Deus havia revelado para o povo de Israel, logo após a saída deles dos egípcios. E através disso nós vamos ver que essas leis, elas revelam a sabedoria de Deus, que sempre zelou pelo cuidado e pela proteção do seu povo. Ou seja, o mesmo Deus que zelou pelo cuidado e proteção do povo de Israel no passado é o mesmo Deus que está zelando e cuidando e protegendo o seu povo nos dias atuais. E eu espero que você seja uma destas pessoas que faz parte do povo de Deus e que está sendo protegido por Ele. E uma das proteções que nós temos é conhecermos a palavra de Deus. Ao conhecermos a palavra de Deus, ela vai servir para nós como um escudo, assim como disse Salomão no provérbio. Vamos lá então. Primeiro, uma das regras de higiene que nós temos hoje é a lavagem das mãos e a quarentena. São dois itens extremamente divulgados hoje em dia pelas organizações de saúde para que não haja a proliferação do Covid-19. Agora eu quero que os irmãos percebam comigo lá em Levítico capítulo 14, verso 8, qual foi a diretriz, qual foi a determinação que Deus deu para impedir a proliferação de doenças infectocontagiosas no povo de Israel. Perceba. E aquele que tem de purificar-se, lavará suas vestes e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água. Assim será limpo. E depois entrará no arraial, porém ficará fora da tenda por 7 dias. O que Deus estava falando? Que aquele que precisava se purificar de alguma doença contagiosa, o que ele tinha que fazer? Lavar-se. Lavagem do corpo, lavagem das mãos. Era isso que Deus estava dizendo para o povo de Israel. Vocês precisam se lavar. A limpeza das mãos precisa ser contínua, a limpeza do corpo precisa ser contínua no meio do povo de Israel. Outra coisa que Deus estava dizendo, que a pessoa com suspeita de uma doença infectocontagiosa, ela tinha que ficar fora da tenda por 7 dias, ou seja, de quarentena. Uma observação interessante aqui nesse momento é que nos dias atuais, pessoas que voltam de países, locais onde há proliferação do Covid-19, essas pessoas são orientadas a ficarem 7 dias em isolamento dentro de casa. Agora perceba a sabedoria de Deus, revelando há 3.500 anos que o povo de Israel deveria seguir essas regras de higiene. Segundo ponto aqui é a tosse e o espirro. Hoje em dia, nós sabemos que o contato com a saliva contaminada, ele pode ser muito prejudicial e pode gerar a proliferação da doença. Então, qual que é a regra que hoje as entidades, os órgãos de medicina têm dado às pessoas? Que no momento de tossir ou espirrar, a pessoa coloque o antebraço na frente da boca e na frente do nariz. Para quê? Para impedir que as gotículas que saem da boca e do nariz tenham contato com outras pessoas. Agora, na palavra de Deus, lá em Levítico, nós vamos ver um princípio parecido com esse. Quer ver? Levítico capítulo 15, verso 8, diz assim, quando também o que tem fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Não vou entrar aqui no contexto do que era o fluxo, mas poderia ser uma doença contagiosa. Então, o que a palavra de Deus está orientando o povo aqui? Que se alguém tivesse contato com a saliva de uma pessoa que estava com fluxo, estava com uma doença, essa pessoa que teve contato, primeira coisa, ela deveria lavar-se, lavar as suas vestes, e até o período da tarde ela deveria de ficar numa espécie de quarentena para não proliferar qualquer tipo de doença. Então, Deus já tinha dado ao seu povo há 3.500 anos atrás diretrizes sobre esses cuidados com o contato de uma saliva contaminada. Eu quero que você veja agora
as diretrizes que o Senhor vai dar a respeito de objetos contaminados. A recomendação atual que nós temos pelas organizações de saúde é que não haja todo cuidado com objetos que possam estar contaminados com o vírus. Por exemplo, cuidado com a maçaneta de uma porta, com o corrimão de uma escada. Existe ainda a orientação de que quando nós chegamos da rua em casa, que a nossa roupa seja lavada imediatamente, que imediatamente nós vamos tomar um banho, ou seja, para evitar assim a transmissão do vírus. Ainda existe a orientação de que as pessoas usem objetos descartáveis, como luvas, máscaras. Agora perceba, meus irmãos, a sabedoria de Deus mostrando há 3.500 anos atrás diretrizes semelhantes a essa que nós temos na atualidade. Levítico, capítulo número 15, do verso 9 ao verso 11, diz assim: também toda a cela em que cavalgar o que tem fluxo, ou seja, cela, objeto contaminado, será imunda, é um objeto contaminado, está imundo. E qualquer que tocar, ou seja, se alguém tocar neste objeto contaminado, em alguma coisa que estiver debaixo dele quem? Debaixo do contaminado, será imundo até a tarde. E aquele que a levar, lavará as suas vestes e se banhará em água. Ou seja, lavar as vestes, ou seja, lavar a sua roupa que pode estar contaminada e tomar banho. E continua dizendo, e será imundo até a tarde. Todo aquele em quem tocar o que tem fluxo, sem haver lavado as mãos com água, olha, presta atenção no texto. Todo aquele que em tocar o que tem fluxo, sem haver lavado as mãos com água, lavará suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E agora perceba o final. Diz assim, e o vaso de barro em que tocar o que tem fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado. Tanto o vaso de barro quanto o vaso de madeira, eles eram utilizados para quê? Para as pessoas beberem água, para servirem de louça, de prato para as pessoas. O vaso que era de barro, que era mais difícil de você fazer uma boa limpeza nele, e que era mais fácil de você fabricar, a ordem do Senhor era o quê? Quebrar, descartar, eliminar, ou seja, era um objeto descartável. Já o de madeira, que já era mais difícil a sua fabricação, mas você conseguia lavar melhor do que o barro, a orientação do Senhor era que você lavasse para depois reutilizar. Então perceba aqui o princípio que Deus está ensinando lá em Levítico acerca de objetos contaminados que o povo tivesse contato. Um quarto item aqui, meus irmãos, a limpeza de ambientes contaminados. Hoje em dia, a pessoa que é portadora de uma doença infecto-contagiosa, como é o caso do Covid-19, ela precisa o quê? Precisa ficar isolada. E é recomendado que o ambiente em que essa pessoa esteja seja higienizado constantemente, sendo que os lençóis, roupas, toalhas que essa pessoa usar, eles precisam ser trocados e lavados diariamente, para que este ambiente não contamine outras pessoas. Agora perceba o que o nosso onisciente Deus já havia orientado o povo de Israel há 3.500 anos atrás. Veja os princípios. Levítico capítulo 14, verso 47 diz assim: também o que se deitar e dormir em tal casa, as suas vestes, lavará as suas vestes. E o que comer em tal casa, que casa? A casa contaminada, lavará as suas vestes. Ou seja, hoje nós temos a orientação de que o ambiente em que aquela pessoa contaminada está, ele precisa ser um ambiente limpo, lavado, higienizado. Os pertences que aquela pessoa utilizou, como uma toalha, um lençol, uma fronha, precisa ser lavado diariamente. Agora, Deus já havia ensinado no passado um princípio parecido com esse, dizendo que a pessoa que entrasse em um ambiente contaminado, ele precisava do quê? Lavar as suas vestes. Um quinto e último ponto aqui de reflexão, meus irmãos, acerca da sabedoria de Deus no livro de Levítico. A questão do saneamento básico.
Um dos grandes problemas que nós enfrentamos aqui na proliferação de doenças é a falta de tratamento de esgoto que nós temos. Isso é muito visto aqui no Brasil, a falta de tratamento de esgoto que nós temos nas grandes cidades. Existe uma reportagem do portal G1 que tem o título que diz assim, ó: com 47,6% dos brasileiros sem coleta de esgoto, meta de universalização até 2033 é impossível, diz especialista. Ou seja, esse portal de notícias fez uma reportagem mostrando que menos da metade da população brasileira tem coleta de esgoto. E essa falta de tratamento do esgoto, de saneamento básico, tem feito com que se agrave as questões de saúde no Brasil. Agora eu gostaria que você, meu irmão, visse o que Deus no passado, há 3.500 anos atrás, já estava ensinando acerca do tratamento de esgoto, do saneamento básico, como as pessoas deveriam viver no saneamento básico. Uma coisa que a gente percebe na história é que os relatos que nós temos da Idade Média é que não havia qualquer tipo de tratamento de esgoto em tal época. Os dejetos, para os irmãos terem uma ideia, os dejetos das pessoas, muitas vezes eles eram jogados na rua, na vala, na via comum. E esse tipo de situação fez com que na Europa, durante a Idade Média, houvesse grande proliferação de doenças. Por quê? Porque as pessoas não tinham tratamento de esgoto. Agora eu quero que você veja o que Deus revela na sua palavra, na sua lei, de como o povo deveria cuidar dos dejetos. Deuteronômio capítulo 23, no verso 12 e verso 13, diz assim, ó: também terás um lugar fora do arraial, e ali sairás fora, e entre as tuas armas terás uma pá, e será que, quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, e virando te cobrirá aquilo que saiu de ti. O que Deus estava orientando ao povo de Israel? Deus estava orientando que os dejetos do povo, eles não poderiam ficar no mesmo ambiente em que o povo estava vivendo. E é claro que nós não tínhamos na época instruções sanitárias como nós temos hoje, mas Deus já estava revelando que os dejetos das pessoas não poderiam ficar no mesmo ambiente de convivência delas. Por isso Deus manda que eles saiam da congregação, saiam do arraial, vão para um lugar ermo, façam as suas necessidades fisiológicas, cavem um buraco e enterrem aquilo que elas fizeram. Ou seja, Deus já estava mostrando princípios de saneamento básico para as pessoas. Agora, quando você faz uma comparação da Europa, que na Idade Média jogava os seus dejetos na via pública, e você vê Deus orientando as pessoas, e você vê Deus orientando os israelitas a cobrirem, você percebe a sabedoria de Deus em preservar a saúde do povo de Israel. Esses 5 itens que nós demonstramos, que nós elencamos aqui, eles revelam a preocupação que Deus tinha não somente com o espírito da pessoa, mas também com o corpo físico, pois o corpo físico ele é templo do Espírito Santo, como Paulo vai mostrar em 1 Coríntios capítulo 6, 19, quando ele diz: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Meus irmãos, tais itens que nós elencamos aqui, eles demonstram a sabedoria de Deus, que conhece todas as coisas. Por isso que ele é onisciente, ele conhece tudo. E ele instruiu o seu povo a fim de preservar a saúde do povo de Israel. E Deus tem nos instruído também, nesses dias, a seguirmos essas recomendações médicas para preservarmos o nosso corpo, preservarmos a nossa saúde. Afinal de contas, nós somos templo do Espírito Santo. Nós poderíamos ainda fazer uma análise, meus irmãos, de que todas as doenças, todos os problemas físicos que nós possuímos, eles têm uma origem, e se chama pecado. Tudo que nós sofremos nesta vida, seja físico ou espiritualmente, tem uma origem, e se chama pecado. E o pecado ele leva tanto à morte física como à morte espiritual.
E meus irmãos, para a Covid-19, ainda não existe qualquer tratamento ou qualquer vacina. Todavia, para o pecado e as consequências, há, que se chama Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, se você quer ser livre da morte, não somente a morte física, mas a morte espiritual, você precisa reconhecer a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É através dele que você vai se livrar, não somente de uma enfermidade física que ele pode lhe curar, mas principalmente de uma enfermidade espiritual chamada pecado. Quando Cristo veio à terra, ele levou sobre si os nossos pecados e nós precisamos crer nisso e recebê-lo como nosso Salvador. Que você possa, através desta mensagem, perceber o Deus sábio a quem nós servimos e render-se aos seus pés, entregar-se a sua vida a Ele. Louvado seja o nome do Senhor.